Então não desista só porque você não está entendendo agora. Você só pode medir a riqueza pelo tamanho dos seus desejos. Tudo que você faz com o seu dinheiro pelos outros é um distúrbio emocional. Você não é pago pela tua importância, você é pago pela tua raridade. Tudo que é bom dá trabalho. Quem é mais importante? O jogador de futebol ou a professora de educação básica? A criança consegue viver sem um jogador de futebol, mas não consegue viver sem aprender o alfabeto. Quem ganha mais? O jogador de futebol ou a professora? Porque apesar de o cargo de professora teoricamente ser mais importante, o jogador de futebol é mais raro. Você não é pago pela tua importância, você é pago pela tua raridade. Quanto é que você vale? O quão raro você é. Você pode ser uma pessoa muito importante como um médico, é muito importante pra mim, pra você e pra qualquer um, e ganhar muito menos do que uma pessoa que trabalha vendendo celular. Ou seja, você consegue viver sem um vendedor de celular, mas não consegue viver sem um médico. E a gente se torna raro quando cumpre os princípios milenares, ou seja, o que está escrito. Quanto mais eu cumpro o que está escrito, mais raro eu fico. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que só fala a verdade, todo mundo começa a olhar para mim de forma diferente. Pô, o cara nunca mente. Se eu começo a ser uma pessoa que ajuda quem precisa, as pessoas também começam a me olhar como algo raro. Ou seja, quanto mais você cumpre o que está escrito e dando certo há 2000 anos, mais raro você fica, mais você vale. Então, o que você quer da vida? Porque senão você vai ficar assistindo gente que deu certo na vida e vai achar que se copiar a fórmula dele vai dar certo e não vai. Cada um tem uma vida diferente. Você teve um passado diferente do meu. Nosso futuro também será, porque não dá pra repetir a história um do outro. Então não adianta pegar a fórmula mágica de sucesso na internet e achar que se eu copiar o que o Thiago Brunet fala, vai dar certo. Não é isso. Você tem que aprender a base do que dá certo e construir a tua vida em cima dali. Isso é o que dá certo. Uma pessoa que não tem controle das suas próprias emoções, ela vai potencializar muito uma dor que era só um machucadinho e vai virar uma ferida profunda só porque ela quis sentir assim. Então eu fui percebendo que se eu não aprendesse a lidar com as minhas emoções, eu ia sofrer demais. Segunda coisa, quem fere são pessoas. Quem fala mal de você são pessoas. Quem te inveja, quem tenta bloquear o teu caminho, quem faz calúnia, quem de alguma forma tenta te machucar são as pessoas. Então, se você não dominar suas próprias emoções e não aprender a lidar com pessoas, você já perdeu a vida. Pode ganhar dinheiro, pode aparecer na televisão, pode ser o que for, a vida é uma droga pra você, porque lidar com as próprias emoções e lidar com as pessoas é uma arte obrigatória para quem quer viver o que a gente chama de felicidade, quem quer cumprir o seu propósito na Terra, quem quer ter uma missão em vista e correr atrás dessa missão. Basicamente, eu quebrei anos atrás por ignorância emocional. Então, eu comecei a estudar para mim. Simplesmente foi transbordando ao longo dos anos. Tudo sempre com base no que eu chamo de sabedoria milenar, que muitos conhecem como Bíblia, e é o que está dando certo há mais de 2000 anos. Ou seja, lembrando que a Bíblia não é religião, as religiões que se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Quer entender sua vida, tem que ler a Bíblia. Tá 2000 anos dando certo. Então, baseado nisso, com base nisso, eu tenho falado nos últimos anos sobre emocional, como lidar com as suas próprias emoções, como lidar com outras pessoas e como você desenvolver sua vida cumprindo o teu propósito aqui, enquanto a gente está nessa terra. Tudo que é bom dá trabalho. Tudo que é bom exige muito treino. Ler a Bíblia é muito bom, por isso não é fácil, não. Hoje em dia, por causa da internet, está ainda mais fácil você encontrar os intérpretes. Eu sou só um intérprete, eu não falo nada de mim mesmo. A pessoa que fala, pô, o Thiago Brunet é muito inteligente. Na verdade, eu só tô replicando o que está escrito. Eu não falo nada do que eu acho. Eu nunca emiti uma opinião minha. Não tenho opinião sobre nada. Só falo o que está escrito. Então não desista só porque você não está entendendo agora. Encontra as pessoas que vão, nesse início, te explicando de uma forma mais simples e depois você mesmo precisa aprender por si próprio. Porque ninguém vai ganhar medalha por você, né, meu filho? Uma pessoa que realmente quer vencer na vida, ela precisa ter o absoluto controle emocional. Eu preciso ter esse controle para que eu não dependa da sua reação para ser feliz. As pessoas mais difíceis de se lidar é aquela que você espera alguma coisa. Então, geralmente, é família e familiares. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Se você investir nas pessoas emocionalmente, sentimentalmente, esperando que ela te devolva na mesma medida, a chance de você se frustrar é muito grande. Para as pessoas se frustrarem e se ferirem menos com outras pessoas, elas têm que mudar elas mesmas. Então, blindar o coração, proteger a mente, saber que tudo que você precisa está em você, no outro você está para somar e não esperando que ela some na sua vida, e aí as coisas vão acontecendo. A forma como a gente lida com o dinheiro está 100% ligado ao que a gente sente. Tem um grande filósofo romano chamado Sêneca, filósofo estoico, e ele diz o seguinte: você só pode medir a riqueza pelo tamanho dos seus desejos. Quem é rico? Quem deseja pouco. Porque se você ganha R$1 milhão por mês, tecnicamente você pode ser rico, mas você tem tantos desejos absurdos, você quer fazer tanta coisa, como eu conheço pessoas que ganham milhões por mês e são pessoas tristes porque eles não conseguem pagar o combustível de um avião internacional, de um jato internacional para eles usarem, e outra pessoa usa. Então ele tem um vizinho que tem um jato internacional, ele só tem um que voa nacional, ele não consegue pagar esse combustível aqui, que é $400 mil por mês, e aí ele ganhando 1,5 milhão, 2 milhões por mês, ele fala assim, cara,
essa vida é muito limitada. E o cara tá reclamando da vida. E tem gente que tá ganhando R$2.000 falando, cara, se eu ganhasse R$1 milhão, eu seria a pessoa mais rica do mundo. Então você mede riqueza pelo tamanho dos seus desejos, não pelos números. Então aprender a ser contente com o que tem, mas ambicioso com o futuro, é um grande desafio pro ser humano que quer estar alinhado com os princípios e ao mesmo tempo ter sucesso aqui na Terra. Porque a maioria das pessoas que querem isso, querem para tirar onda com os outros. Motivo errado. Não vale a pena. Vai se afundar emocionalmente. Aí entra a história do dinheiro emocional. Você vai usar o dinheiro para cobrir os seus buracos emocionais. Você quer comprar um carrão para voltar lá no bairro que você saiu e mostrar para todo mundo que você venceu. O problema é emocional. Então, tudo que você faz com o seu dinheiro pelos outros é um distúrbio emocional. Porque o dinheiro, biblicamente, ele só serve para ser escravo do teu propósito e não para mostrar para os outros. Então, pode chegar um tempo que você precise ter um próprio avião, o que muita gente pode achar um absurdo, que luxo, mas para você vir uma necessidade, que você está fazendo 3 palestras por dia, você quer voltar para casa e dormir com a sua esposa e com seus filhos. E o seu faturamento está tão grande que isso aqui se torna a mesma coisa de quem bota a gasolina num carro. Mas você precisa, ou seja, esse dinheiro está servindo o seu propósito. Qualquer coisa que eu uso para mostrar para os outros começa a ter motivação errada. E quantas vezes a gente já cometeu esse erro? Muitas vezes a gente compra as coisas só pelos outros. E aí a gente caminha pro lado negativo emocional da coisa. Então não tem problema nenhum a pessoa enriquecer, portanto que seja o porquê certo. Muitos homens e mulheres na Bíblia foram ricos, muitos, mas tinham um porquê das coisas. Por que eles queriam aquilo? Onde eles iam usar aquilo? Qual era a motivação daquilo? Quanto maior for o seu projeto, mais legalidade espiritual e bíblica você tem para prosperar. Tem gente que não tem projeto nenhum de vida, não quer ajudar ninguém, toda motivação egoísta e tá orando para Deus dar um carro, uma Ferrari. Pô, não tem sentido nenhum. Tiago capítulo 4 diz que pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar com os vossos próprios prazeres. E lembrando que o dinheiro não muda ninguém, ele potencializa o que você já era. Então a pessoa que já tinha uma maldadezinha no coração, já era inclinado para a prostituição, mas só não tinha dinheiro, aí não fazia. Quando tem dinheiro ele bota tudo para fora. Fala, o dinheiro mudou aquele cara. Não, o dinheiro potencializou o que ele já era. Sem dinheiro realmente você não consegue fazer nada. Como tem muita gente que prospera e ajuda os outros e cumpre o propósito na Terra. E segue uma missão divina na Terra, porque por dentro já era bom. Não importa o tamanho da tua missão na Terra, nunca vai ser suficientemente pesado se você realmente estiver descansando espiritualmente. O que é descansar espiritualmente? Confiar que Deus está no controle. Você não conseguir se preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Não se preocupa, eu vou cuidar. Então, quando você consegue descansar espiritualmente, o fardo nunca fica pesado. O dinheiro é muito bom, cara, mas ele é limitado, porque ele só compra mais do mesmo. Depois que você tiver o melhor carro, você só vai poder comprar mais um carro. Depois que você tiver a melhor casa, vai ter que comprar outra casa. É só mais do mesmo. Então, presta atenção. Entre ser próspero e viver em necessidade, seja próspero. É melhor. Vai por mim. Passar necessidade é muito ruim, principalmente quando você tem filho. Não passe necessidade. Mas tem que saber o porquê também você quer sair da necessidade para a prosperidade. Senão, você vai achar que o dinheiro resolve alguma coisa além do conforto. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. O sol nasce para os bons e para os maus. Ou seja, tudo acontece a todos. Está lá em Eclesiastes. Ou seja, o pobre morre, o rico morre. O evangélico morre, o islâmico morre, o kardecista morre. O crente tem câncer, o católico tem câncer, o ateu tem câncer. Tudo acontece a todos. A tua fé vai determinar não o que vai acontecer, mas como você vai reagir ao que aconteceu. Você não consegue saber o que vai acontecer amanhã com você. Mas como você vai reagir, você já pode ter dentro de você, porque a fé, ela é reativa. Ou seja, não importa o que vai acontecer comigo, eu tenho fé para enfrentar. Quem não tem fé, irmão, tá na mão do destino, literalmente. O que aconteceu, eu vou ter que dar um jeito de saber se eu sobrevivo ou não. Quem tem fé já sabe que venceu. A maior característica de liderança é você resolver problemas que você não criou. Nem foi você que criou, você vai lá e resolve. Esse é o líder. Jesus fez isso muito bem. Ele não criou o nosso pecado, mas resolveu o problema do pecado pra gente. Quanto mais você aceitar a correção divina, mais longe você vai.